Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Leira e estamos estudando a revista Lições Bíblicas na classe de adultos da editora CPAD, no segundo trimestre de 2022. Tema: os valores do Reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje teremos a aula na lição de número 9, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das novidades. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao irmão Edivanei Fernandes pelo convite. Diante dessa lição tão maravilhosa, queremos declarar que o Senhor Jesus ensinou largamente a respeito da oração e jejum, duas práticas piedosas reconhecidas como disciplinas espirituais, as quais nos concedem a oportunidade de auxiliar várias pessoas através da intercessão, além de ser uma ferramenta nesses tempos trabalhosos, gerando a autodisciplina em todos nós. Nesta passagem de Mateus capítulo 6, versículos de 5 ao 18, Jesus trata da intencionalidade de uma vida piedosa. Diante dessa lição, vemos também que a oração é um diálogo com o Pai. Sabemos que a oração é uma expressão de amor, é uma expressão de comunhão em relação a Deus. Temos que entender também que a oração é um privilégio que deve ser aproveitado e também como um meio de se conhecer a vontade de Deus. A oração, quanto à sua natureza, ela envolve várias dimensões. Ela envolve adoração, ela envolve gratidão, ela envolve confissão, ela envolve intercessão, e ela também envolve petição. Como que os homens de Deus, eles viam a oração? Eles viam como uma ordem de Deus e também viam como recurso. É importante entendermos que a oração, ela não deve ser mecanicista, mas ela deve ser dinâmica. Não deve ser exercitada como algo automático, mas sim como palavras que vêm do profundo do nosso coração. Vemos também que existe uma maneira bem simples de nós orarmos e falar com Deus conforme a palavra dele. Como devemos orar? Podemos orar com fé. Nós vemos claramente que Jesus nos evangelhos ele declarou que todas as vezes que as pessoas quisessem falar com ele, não deveria faltar a fé. E outra coisa importante também que devemos falar sobre como devemos orar é que nós devemos orar em nome de Jesus. Nós podemos ver isso com base na referência em João capítulo 16, no versículo 23. Também podemos observar que a maneira de orar ela deve ser conforme a vontade de Deus, conforme está no primeiro livro, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, que diz que nós, se orarmos segundo a sua vontade, se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Devemos também orar com muita perseverança, conforme está em Efésios, capítulo 6, versículo 18, orando com toda súplica no Espírito, conforme está registrado nessa carta. Orando com perseverança, nós podemos ver também uma base referencial em Lucas capítulo 18, no versículo 1, onde Jesus, na parábola, ele declarou que devemos orar sempre e com perseverança. Devemos orar com sinceridade de coração, porque quando isso acontece, ela não é rejeitada. É importante entendermos que na oração que Jesus ensinou, Jesus não condenou a oração em público.
É importante declarar isso porque em determinados momentos no Novo Testamento, a igreja primitiva, quando precisou pronunciar sua fé, ela declarou publicamente a sua necessidade diante das perseguições, diante das lutas. O que Jesus condena em relação à oração em público é que ela seja feita de uma forma vaidosa, que ela seja feita de uma forma que não busque agradar a Deus e assim promover a si próprio. É importante nós entendermos também nesse tópico que é a oração que Jesus ensinou, que Jesus ele quer que sejamos discretos. É importante entendermos isso, porque quando nós temos a preocupação de que a nossa oração ela venha aparecer para que os outros achem bonito ou para que as pessoas fiquem impressionadas com a nossa expressão, a oração ela perde o foco da glória de Deus. Outro foco importante nesse tópico, referente à oração que Jesus ensinou, é que também existe a seguinte expressão que Jesus disse: não useis de vãs repetições nas orações. Isso fala de você falar palavras vazias, palavras sem realmente estar com um coração desejoso de expressar um amor profundo. Quando você usa de vãs repetições, você está usando a oração de uma forma mecânica, palavras sem a inspiração de Deus, palavras sem a inspiração do Espírito Santo. É por isso que todas as vezes que nós formos orar, devemos falar com Deus, que o Espírito Santo venha nos ajudar. Conforme está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 26, em que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E é por isso que precisamos da inspiração do Espírito Santo de Deus. É importante entendermos isso. Algo também muito especial nessa lição, referente à oração, que devemos entender é que a oração é o nosso ar espiritual. Ela é indispensável para a vida cristã vitoriosa. A oração, ela é fundamental para vencermos as nossas batalhas. Várias vezes, inúmeras vezes, Jesus em seu ministério, ele usou desse grande recurso para poder exercer com qualidade a sua missão. Que isso não venha sair de nós, esse desejo ardente de ter um período de oração para falar com Deus. Isso é visível, isso é provado nos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento também. Várias passagens em que homens de Deus venceram suas lutas, suas batalhas, mediante o recurso da oração. Outra coisa importante nessa lição é que devemos entender que devemos orar combinando esse recurso com a vontade de Deus. Nunca se esqueça disso. Vamos então ao tópico importantíssimo também dessa lição, falando sobre o jejum. Devemos jejuar como Jesus ensinou. Sabemos que o jejum, ele fala de abstinência de alimentos com o objetivo de honrar a Deus. Abstinência até mesmo de algumas atividades preferenciais da nossa parte, com o objetivo de buscar a direção de Deus, de buscar a proteção de Deus, de buscar o arrependimento diante de Deus. O jejum, ele fala de entrega pessoal. É um ato de entrega pessoal.
É importante nós entendermos que o jejum, ele envolve sacrifício. E nesse sacrifício, nós temos uma tendência positiva e bíblica de sacrificar a nossa natureza humana. Devemos entender que o jejum também, ele passa a ideia de nós nos separarmos para Deus, de nos consagrarmos para Deus. Outro tópico importante sobre jejum é que nós devemos entender que o jejum, ele não visa a autoglorificação. O jejum bíblico, o jejum conforme Jesus ensinou, ele não visa a autoglorificação. Ou seja, o alvo do jejum tem que ser glorificar a Deus. O alvo do jejum deve ser honrar o nosso Deus. Vemos claramente que o jejum, quando ele não está acompanhado de atitudes amorosas, de atitudes de justiça, Deus, ele rejeita esse tipo de jejum. É importante entendermos que no processo de jejum, nesse processo de abstinência, nós devemos manter a boa aparência. Nós vemos lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 16, Jesus orientando a partir desses versículos que no processo de jejum as pessoas deveriam fazer isso com uma aparência positiva, lavar o seu rosto, ungir o seu rosto, de tal maneira que não aparentasse um sentimento de tristeza e aflição, para que os homens não pudessem ter uma má impressão de que esse processo de sacrifício fosse reconhecido como um processo de autopromoção. Esse processo de jejum, esse princípio praticado por Jesus Cristo, ele nos orienta a levar realmente a buscarmos a presença de Deus, buscando assim a glória do Senhor. Quanto à oração e o jejum, podemos observar que há uma combinação perfeita. Você vai ver até mesmo em alguns textos, conforme está em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, inclusive é o texto áureo, o texto de ouro dessa lição, nós vemos que a igreja primitiva, para enviar 2 missionários, ela precisou praticar esse princípio da oração e do jejum. É como uma bicicleta que tem 2 rodas. As 2 rodas, elas precisam estar na bicicleta para que a bicicleta funcione bem. A oração e o jejum é a combinação perfeita. Esses 2 princípios precisam andar juntos para que os resultados na vida cristã venham a acontecer. Na igreja primitiva foi assim e hoje não é diferente. Precisamos colocar esses 2 princípios que Jesus ensinou de forma harmônica. O aspecto bíblico do jejum, ele é muito observado em vários textos no Antigo Testamento, conforme está em Esdras, no capítulo 8, versículos 21 ao 23, como também no Novo Testamento vemos várias passagens sobre o jejum, além da que tem sido falado aqui nesta lição. O ensino de Jesus sobre o jejum, ele mostra claramente que devemos sempre buscar o centro da vontade de Deus. Quando você faz um propósito de jejum que busca a vontade de Deus, automaticamente os resultados vão acontecer. Concluindo essa aula, eu quero declarar para você que o conhecimento da palavra de Deus, como cristão que somos, devemos levar a sério esses 2 princípios, a importância da oração e a importância do jejum,
como exercícios espirituais. E isso vai nos levar a ter um resultado muito positivo, aonde teremos uma maior sensibilidade à presença do Espírito Santo, que automaticamente nos levará a uma espiritualidade sadia diante de um mundo tão materialista, diante de um mundo totalmente distante de Deus. Eu quero encerrar essa aula agradecendo a você, ouvinte, e também fazer o seguinte convite. Quero te convidar que você venha seguir o Instagram, @crentedocente, que você venha seguir no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a cada dia a ser um cristão melhor. Um grande abraço e até a próxima aula, querendo Deus.